Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 56 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto da última aula. Nós vamos falar sobre a previsão do tempo, a nossa parte 2. Na aula de hoje nós vamos abordar a importância da previsão do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que são necessários para a previsão do tempo. Então, existem muitos equipamentos que cada um tem a sua função específica, mas juntos eles podem ser utilizados para prever o tempo de hoje, de amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Mas como nós já comentamos, quanto maior a distância da previsão, maior distância de tempo da previsão, menor a sua precisão, ou seja, as chances da previsão do tempo falharem vão ser maiores. E nós vamos falar sobre a ciência que estuda as condições atmosféricas e realiza a previsão do tempo. Tem uma parte da ciência específica para estudar as condições atmosféricas. E a gente vai discutir qual é essa área, esse campo da ciência responsável por esse estudo. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a importância da previsão do tempo para as diversas esferas da sociedade. Ou seja, a previsão do tempo não serve apenas para nós olharmos na previsão, descobrirmos se vai chover ou não, se precisamos levar guarda-chuva ou não quando vamos para a escola. A previsão do tempo ela é muito importante para outras áreas da sociedade, para a agricultura, para o turismo, enfim, são várias as áreas da sociedade que dependem de uma previsão do tempo. A gente vai discutir ao longo da nossa aula de hoje. Vamos apresentar alguns dos principais equipamentos utilizados no estudo da atmosfera e, consequentemente, da previsão do tempo. Lembrando que o tempo é uma condição atmosférica atual. Ou seja, se nós interpretamos, nós conhecemos as condições atmosféricas atuais, nós conseguimos interpretar, nós conseguimos definir como será o tempo hoje ou amanhã com grande precisão, devido ao conhecimento sobre as condições atmosféricas. Legal? Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam anotações de curiosidades, de conceitos e definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos aqui hoje. Vamos começar? Prever o tempo é importante. As informações sobre o tempo nos ajudam em muitas atividades do nosso cotidiano. Por exemplo, se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Isso chega a ser óbvio. Você não vai, eu sei que hoje tem previsão de chuva, mas eu não vou levar o guarda-chuva. Prefiro chegar encharcado na escola, molhar todo o meu caderno, meus livros e depois olhar o que eu escrevi de caneta e eu não enxergo mais nada, porque a chuva fez a tinta da caneta se espalhar por todo o caderno e você perdeu todo o conteúdo que iria estudar para a prova naquela semana. Então, se você sabe que vai chover, leva um guarda-chuva ou uma capa de chuva que você vai utilizar para se proteger daquela chuva, daquela possível chuva no dia. Se vamos viajar, as informações sobre o tempo nos ajudam a avaliar as condições da estrada e fazer uma viagem mais segura. É importante nós sabermos da previsão do tempo. Final de semana a gente vai viajar, não precisa nem ser muito distante, 50, 100 quilômetros de distância, você já fica preocupado muitas vezes com como estará o tempo na estrada, no caminho até chegar no meu destino. Ou se estiver chovendo, tem estrada de chão, tem uma região que tem bastante barro, chuva muito forte faz poças d'água profundas que cobrem os buracos mais profundos na estrada, enfim, você já tem que dirigir com mais cuidado, uma velocidade menor, desviar as poças d'água quando se encontra elas no asfalto, porque você não sabe a profundidade daquele buraco,
A poça d'água fica na altura do asfalto, mas pode ser que ele seja um buraco grande, enfim. Nós fazemos uma viagem mais segura se a gente conhece a previsão do tempo. Se a gente sabe, vai ter uma forte neblina nessa região, então você já vai atento, confere os faróis antes de sair de casa, ver se eles estão funcionando bem certinho para poder viajar com segurança e enfrentar essas adversidades, possíveis adversidades que seriam encontradas. Os pilotos de avião também precisam saber como está o tempo em diferentes locais para planejar as rotas e aumentar a segurança do voo. Já pensou você viajando não, mas você como piloto de avião, você está no céu e se depara com uma forte neblina dessas. Como nós encontramos umas neblinas bem densas aqui na nossa cidade. Quando você vai realizar o pouso desse avião gigantesco, mas sem enxergar a pista, sem enxergar o aeroporto, nada. Então você precisa conhecer a previsão do tempo para planejar uma rota segura. Muitas vezes você não pode pousar nesse aeroporto justamente porque você não enxerga ele. Então você tem que planejar uma outra rota para pousar num outro aeroporto próximo, enfim, justamente para garantir a segurança. E isso tudo graças à previsão do tempo de uma determinada região. Na agricultura, essas informações são fundamentais para saber a hora do plantio e da colheita. Ter a previsão da ocorrência de enchentes, geadas ou falta de chuva pode evitar muitos prejuízos. Até mesmo granizo. O granizo acaba com as plantações. Tem previsão de granizo para semana que vem. Poxa, eu ia fazer o plantio de toda a minha safra hoje. Mas essa previsão de granizo, não sei não. Pode ser que tenha granizo mesmo na semana que vem, pode ser que não. Mas eu vou preferir esperar. Espera uma semana a mais para realizar o plantio. Já pensou se você coloca toda a sua safra, planta toda ela e vem uma chuva de granizo e acaba com ela? Você perde muito dinheiro. Ou falta de chuva durante a plantação, a terra está muito seca. As plantas não conseguem absorver a água para se desenvolverem e você precisa gastar mais com a irrigação. Então é melhor esperar um período de chuva. Ou para colheita, você também tem previsão de colheita de granizo para a semana que vem. Vamos agilizar a colheita nessa semana, porque pode ser que na semana que vem você perca toda a tua produção. Então, na agricultura, a previsão do tempo é extremamente importante. Certo? E a meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. Ou seja, ela busca compreender características físicas e químicas da atmosfera e as interações entre essas características e a superfície da Terra. Então, esse é o campo da ciência que estuda as condições atmosféricas. E o detalhe principal são as interações realizadas pela atmosfera com a superfície terrestre. Essas interações, elas devem ser analisadas com muito cuidado, justamente porque elas que vão resultar na ação das chuvas, na ação de um clima mais frio, enfim. São essas interações da atmosfera com a superfície terrestre. Então, a meteorologia é a responsável por esse estudo. Assim, a meteorologia dá fundamentos para a previsão do tempo. A meteorologia analisa os dados, as condições atmosféricas atuais. A previsão do tempo pega esses dados, interpreta eles e faz a publicação. Tem chance de chover, tem chance de não chover, enfim, vai ficar tal temperatura mínima, máxima, média de hoje, enfim.
é a previsão do tempo que analisa esses dados produzidos ou elaborados pela meteorologia. Os meteorologistas fazem a previsão do tempo estudando vários fatores da atmosfera, como as massas de ar, as frentes frias ou quentes, a umidade do ar, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção dos ventos. Esses fatores nós já estudamos anteriormente, estudamos lá no 7º ano e são eles que vão definir o tempo de uma determinada região. Então, são esses os fatores que são analisados, são capturados esses dados de massas de ar, de frentes frias, da temperatura, eles são analisados e eles são interpretados na forma da previsão do tempo. Nas estações meteorológicas são registradas e analisadas as variações do tempo, como temperatura, pressão atmosférica, a umidade do ar, a quantidade de chuvas e a velocidade do vento. As estações usam diversos instrumentos para a previsão do tempo. Elas usam barômetros para ver a velocidade do vento, termômetros, a temperatura, higrógrafos que vão ver a umidade do ar, anemômetros, radares, pluviômetros e radiosondas. Então, cada equipamento desses é fundamental para a previsão do tempo. Cada um deles vai interpretar, vai analisar um desses fatores que influenciam na variação das condições atmosféricas e, consequentemente, na variação do tempo, certo? As radiosondas são aparelhos levados por balões meteorológicos. Elas medem a pressão, a umidade e a temperatura nas camadas mais altas da atmosfera. Então, é um equipamento que faz um compilado de vários outros. Então, um único equipamento mede a pressão atmosférica, a umidade do ar e a temperatura, mas não aqui no solo, lá nas camadas mais altas da atmosfera. Aqui no solo é fácil nós medirmos esses fatores que influenciam no tempo, mas lá no alto da atmosfera também esses fatores são responsáveis pelo nosso tempo. Então são utilizadas essas radiosondas para medir esses fatores. À medida que o balão ganha altitude, a pressão atmosférica cai e assim o balão se expande e acaba estourando. Então nada mais é do que um balão com vários sensores para medir a pressão, a umidade e a temperatura. Esse balão vai subindo nas camadas da atmosfera e conforme ele for subindo, a pressão atmosférica vai diminuindo. Lembram dessa relação que a gente já fez anteriormente, pressão atmosférica. Quanto mais alto nós subimos do nível do mar, menor é a pressão atmosférica. Quando nós estamos no nível do mar, nós temos pressão atmosférica de 1. Abaixo do nível do mar, nós vamos aumentando a pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? Entre aspas, seria a coluna de ar que nós temos sobre as nossas cabeças, o peso que o ar exerce sobre nós. Conforme nós vamos subindo na atmosfera, a quantidade de ar sobre as nossas cabeças se torna menor, a coluna se torna menor, então a pressão atmosférica vai ser menor. Enfim, esse balão ele vai ficando cada vez mais alto nas camadas da atmosfera. A pressão exercida sobre ele vai se tornando cada vez menor e o gás que está dentro desse balão preso, ele vai exercendo cada vez mais força. As moléculas desse gás vão tentando se afastar uma da outra. E o balão de borracha, ele vai expandindo, ele vai aumentando de tamanho até um determinado limite. Quando ele chega nesse limite, o gás continua exercendo pressão lá dentro, ele estoura e o equipamento retorna para a superfície terrestre e o balão atingiu essa temperatura, estourou e não vai poluir a atmosfera de maneira geral. Enfim, então as pessoas têm novamente esses equipamentos para realizarem esse estudo num outro dia.
Os meteorologistas contam também com a imagem da superfície terrestre, composta a partir de informações obtidas por satélites artificiais. Entre outras informações, essas imagens mostram a formação e o deslocamento de frentes frias ou quentes e das nuvens. Então, muitas vezes nós observamos durante uma previsão do tempo na televisão imagens como essa, imagens de satélite, que mostram a formação das frentes frias, das frentes quentes, enfim, a movimentação dessas massas de ar. Conforme essas massas de ar vão se movimentando, elas vão alterando o tempo da região onde elas passam. Veio uma massa de ar carregada de umidade, e fria, ela vai reduzir e muito a temperatura da região onde ela estiver passando. Ou seja, vai estar alterando o tempo daquela região. E através dessas imagens de satélites que nós podemos observar e através dessa observação nós prevemos por onde essas massas de ar vão passar e quais são as mudanças que elas podem causar no tempo dessa região. Com todos esses dados, os meteorologistas fazem a previsão diária do tempo para cada região do país. Essa previsão são apresentadas em forma de boletins meteorológicos e são divulgadas para o público em geral. Então, é feito muito estudo, muita análise, muita pesquisa para a previsão do tempo. E nós simplesmente observamos um quadradinho dizendo se vai ter sol hoje, vai ter chuva, vai estar nublado, a temperatura máxima, a mínima, a direção dos ventos, a velocidade dos ventos, a umidade do ar, enfim, são os dados já compilados e prontinhos ali para nós e nós tomamos a decisão se saímos ou não de guarda-chuva em um determinado dia. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se ficou alguma dúvida sobre esses equipamentos, como é realizada a previsão do tempo, como que a meteorologia trabalha ali, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.